Estamos de volta com o Espaço Livre. E você conhece alguém que tem medo de realizar tarefas simples? Crises de ansiedade, vontade de não sair de casa, características muito comuns de quem sofre de síndrome do pânico. Para falar deste assunto, eu recebo o psiquiatra Leonardo Maranhão. Doutor, mais uma vez aqui na TV Câmara São Paulo, obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite. A síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade que pode desencadear uma série de comportamentos e crises nessas pessoas. Quais são as características mais comuns em quem sofre desse transtorno? Então, a síndrome do pânico ou o transtorno do pânico são, como você já disse, são crises intensas de ansiedade e de medo. São crises que são inesperadas, são crises recorrentes, que ocorrem de forma repentina, levando o indivíduo a uma sensação de muito mal-estar, tanto físico quanto mental, e isto faz com que o indivíduo tenha uma postura, um comportamento de fugir daquele local e buscar um local seguro. Via de regra, eles buscam uma emergência ou um pronto-socorro. Não existe um padrão, um tipo específico de quadro. Os quadros são variados, eles ocorrem frente a uma situação de medo intenso associado a 4 a 13 sintomas somáticos ou físicos ou cognitivos, que faz com que cada indivíduo tenha um quadro bem peculiar do transtorno do pânico. Mas quais são os mais populares, digamos assim? Os mais populares são os sintomas que levam o indivíduo a ter uma taquicardia ou uma palpitação, um desconforto no peito, uma sensação que o coração está batendo no pescoço, uma sensação que tem um bolos apertando aqui, uma sensação de falta de ar, uma sensação de morte iminente. O indivíduo acha que ele vai ter um ataque, ele vai ter uma crise, um infarto, as mãos ficam com calafrios, trêmulas. Ele tem uma sensação de tontura, uma sensação subjetiva que pode estar tendo um desmaio, um desfalecimento. Ele se nota distante da realidade, muito medo, mas muito medo. Isso é comparável realmente com a sensação de indivíduo estar se infartando. Agora, quais são as causas dessa síndrome? São aspectos genéticos ou os problemas do dia a dia que levam a pessoa a sofrer desse transtorno? Então, via de regra, existe inúmeras causas. As causas específicas não existem mapeadas. O que a gente percebe é que esta síndrome do pânico, esse transtorno do pânico, ocorre primeiramente em locais urbanizados. Indivíduos que moram em grandes cidades em que estão numa época de trabalho, uma época de produção ativa, que é dos 20 aos 35 anos de idade. E para cada 3 mulheres, um homem é acometido pela síndrome do pânico. Então, o que ocorre aí, nesse caso, é justamente, com relação às causas que você acaba de comentar, o que a gente percebe na prática clínica é pessoas que têm um engajamento profissional alto, pessoas que têm uma sobrecarga laboral, as mulheres que trabalham duplo, triplo vínculo, em que tem uma personalidade exigente, uma forma de lidar com a vida em que não aceita errar, em via de regra são pilar da família, e por essa sobrecarga associado aí sim a uma genética familiar seja de ansiedade ou de outro transtorno mental, são a população mais vulnerável aí para realmente ter um quadro de síndrome do pânico. E o senhor que é psiquiatra, o diagnóstico é mais fácil nas mulheres, nos homens, ou não dá para identificar? O diagnóstico ele é feito baseado em critérios e mediante a própria avaliação clínica do paciente. Independente se é homem ou se é mulher, você acaba fazendo um diagnóstico via consulta clínica, e é um diagnóstico relativamente fácil nos dias de hoje, já que a primeira data que foi
identificada e fechado o quadro nosológico de síndrome do pânico foi em 1980. A gente percebia que dos anos 80 até o final da década de 80, 90 até o ano 2000, era muito comum os pacientes não saberem o que é o síndrome do pânico. Hoje em dia, ao buscar um pronto-socorro, uma emergência clínica, o indivíduo já é orientado a buscar o psiquiatra, mas por preconceito acaba buscando um neurologista, ou um cardiologista, ou até um otorrino ou um pneumo, a fim de fazer várias avaliações clínicas, porque ele tem a certeza que ele está tendo um problema físico e não psicológico. Isso começa a aparecer em que idade? Qual é a faixa etária? A faixa etária, ela é dos 15 até os 40 anos. É possível na infância, porém não raro. Após os 45, difícil. Mais comum, dos 15 aos 35 anos de idade. Mulheres da área urbana, economicamente ativa e, via de regra, com várias funções. Perfeito. Histórico de violência, trauma na infância ou mesmo abuso sexual podem desencadear esse processo? O que a gente chama do que você acaba de relatar não seria a síndrome do pânico ou transtorno do pânico clássico. Históricos de trauma, históricos de abuso, via de regra, leva a algum quadro muito semelhante, chamado de transtorno do espectro, transtorno do estresse pós-traumático. Quadro esse que pode cursar com episódios de pânico e também com depressão. Mas ele tem data de validade? A data de validade, ela é diferente. Do ponto de vista clínico, o transtorno do pânico, ele ocorre, são crises recorrentes que o indivíduo, no tratamento, ele vai ter um tratamento por volta de 6 meses a 18 meses. O transtorno do pânico, que é secundário a um trauma, ele pode surgir em vários momentos, não tem validade, o que é diferente do pânico. Apatia, falta de libido, ausência de planos, aquela pessoa que não tem vontade de ter amigos ou mesmo sair numa sexta-feira, pode indicar transtorno do pânico ou não? Esses sintomas, é muito interessante assim que a ansiedade, ela pode levar ao pânico. E o pânico, ele é um sinal de alerta do início de um quadro depressivo. Eu comparo isso e ilustro aos pacientes que o pânico nada mais é que aquele seu carro que você não tomou conta, ele começa a piscar a luz de alerta que o seu combustível está terminando. E você entra em pânico em observar, imaginar e calcular onde que vai ter o posto, o que eu vou fazer, eu vou ficar sem gasolina, como é que vai ser. Então, os sintomas que você aí descreve são sintomas da ordem muito mais depressiva, que podem surgir após ou pós-crise. Isso é muito possível. E como é o tratamento, doutor? A combinação de medicação e terapia é o mais indicado? É o mais indicado. O transtorno do pânico, ele quer dizer para o indivíduo que o sistema nervoso ele está em colapso. Existe ali uma desordem neuroquímica, existe uma alteração funcional que precisa ser corrigida com medicação. Porém, já que o próprio pânico leva o indivíduo a ter alterações psicológicas, medo, fobias, esquiva daquele local, se assim relacionado, é necessário tanto um tratamento medicamentoso, que é utilizado tanto os tarjas pretas para crise, quanto antidepressivos para o tratamento a longo prazo, e a psicoterapia, que vai atuar de forma a levar o indivíduo ao seu retorno à sua parte funcional e evitando assim a cronicidade do quadro. Depois de quanto tempo de tratamento as crises cessam? Via de regra, é necessário algumas semanas. Da mesma forma que aquele carro que a gente ilustrou, que ele está com a luz ali te acendendo e te alertando que você tem que fazer uma pausa, aqui também o indivíduo precisa entender que ele precisa fazer uma pausa, recarregar a bateria, descansar, pelo menos algumas semanas, para que o corpo consiga se reorganizar, para que ele possa voltar naquela rotina que não é uma rotina muito leve, via de regra. E o medo, ele convive com a pessoa aquela situação, será que eu vou ter uma crise novamente, mesmo medicado, mesmo após a superação da crise? Esse é um sintoma realmente que é limitante.
quanto mais medo o indivíduo ter de vir a ter uma nova crise, mais ele fica disfuncional. É importante a atuação do psicólogo aí, no sentido de mudar esse padrão de pensamento disfuncional, modificar a forma dele encarar, aceitar que é possível ele ter essa crise, e isso não vai acarretar nenhum problema físico, ele não vai entrar em colapso, ele não vai ter um derrame, ele não vai infartar. A crise ela é autolimitada, ela vai durar alguns minutos, não mais do que 10 minutos. Existe a possibilidade de uso de medicação para a crise, para poder abortar os sintomas de forma rápida. Assim, dessa forma, o paciente bem orientado e bem acompanhado, ele consegue diminuir esse medo de ter a crise, e desta forma é mais fácil ele conseguir sair desse transtorno que é o pânico. Importante entrevista com o Dr. Leonardo Maranhão. Uma pessoa que se identifica com as características que o senhor mencionou aqui no programa deve fazer o quê? Ir ao psiquiatra ou ao psicólogo? É importante ele procurar o psiquiatra e o psicólogo. Sem a ajuda do psiquiatra, que vai tirá-lo da crise, sem a ajuda do psiquiatra, que vai construir a possibilidade de criar pontes para que o psicólogo possa atuar, ele não terá sucesso no tratamento. Da mesma forma que, se buscar tão somente um psiquiatra e não buscar um psicólogo, ele pode ter uma melhora parcial e, com isso, haver uma cronicidade, um tratamento mais prolongado e, possivelmente, o risco de recaídas. Então, a melhor forma realmente é procurar um psiquiatra e um psicólogo para um tratamento que seja de forma global e completo. Doutor, excelente entrevista. Infelizmente, nós não temos mais tempo, mas dá tempo do senhor compartilhar o seu contato com o público de casa. O contato é o www.clinicamedicasis.com.br, que é o site, e também estamos no Facebook, Clínica Médica Sis. Muito obrigado pela participação. Agradeço. Volte mais vezes ao Espaço Livre e à Muito TV obrigado. Câmara São Paulo. Obrigado. O Espaço Livre de hoje fica por aqui, mas nós vamos continuar a falar dos assuntos importantes no seu dia a dia. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.